Luan, você já sabia que meu espírito já foi aperfeiçoado? Como assim? Onde você aprendeu isso aí? Aonde? Estudando a lição. Fala, minha gente! Então sejam bem-vindos ao vídeo da terça-feira. Eu, Felipe e a galera do... Toda vez eu erro o nome daqui porque eu confundo. Então, eu vou falar com todo mundo e você já adiciona, tá? Online com Deus. Então, se você tem seu YouTube aí, já adiciona, já pega seu TikTok também. Então vai lá. Online com Deus. É isso aí, ele tava falando aqui, projeto online com Cristo. Não que seja, Cristo também é Deus, né? Mas não é o nome do canal. Você não vai achar aí na internet projeto online com Cristo, mas tudo bem. Vamos lá, Felipe, seguinte, aperfeiçoando o registro de vida. É o que nós iremos conversar no vídeo de hoje, eu, Felipe e vocês aqui que estão acompanhando o vídeo. Então, convido vocês a estarem abrindo novamente, agora sim, o versículo 24 de Hebreus 12, que diz o seguinte: e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue de aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Felipe, gostaria de que você explicasse para nós um negócio que é o seguinte: qual era o papel do sistema sacrificial que existia lá no Antigo Testamento? Desde Adão e Eva esse negócio existe até chegar nos dias de Jesus ali. Qual que era a importância dessa cerimônia que acontecia ali no povo de Israel? Essa pergunta que você me faz é tão importante que, de novo, a lição ela deixa grifado isso. E ela fala aqui o seguinte: no entanto, por meio do sacrifício, Jesus tornou-se possível pecados dos heróis da fé fossem perdoados diante da lei de Deus, e fez que o espírito deles, o registro da vida, se tornasse perfeito perante a lei de Deus. Acho que é importante esse ponto que eles colocam como perfeito. Porque a gente vai ver mais à frente, ao longo dessa lição, que existia já um outro processo de sacrifício, mas ele era muito mais simbólico, existia muito mais um processo litúrgico ali, né? Certo. E agora, nesse momento, quando Deus ele entra em ação, se torna perfeito, porque é sem manchas, que já eram os animais, né? Que eram escolhidos. Não pode ter mancha, não pode ter isso, não pode ter aquilo, escolhe o melhor animal. Imagina falar, você está falando isso de Jesus, ele era perfeito. Então ele não tinha coisa. E ele está entregando a nossa vida justamente nesse processo de sacrifício. Olha só, lá no Antigo Testamento, conforme o Felipe acabou de dizer, existia então a cerimônia do santuário, certo? Peguem aí a Bíblia de vocês, se não me falha a memória, eu acho que Êxodo 30 começa a falar, né, sobre a construção, como que seria o santuário. Então, praticamente era um local lá no povo de Israel em que eles faziam sacrifícios de cordeiros e outros animais, certo? Certo. Não me recordo a memória, mas acho que por isso que é muito importante, que foi um ponto que a gente falou nas primeiras lições. Hebreus faz um link muito forte com o Antigo Testamento. Isso. Então esse é um momento importante de, como você falou em Êxodo, a pessoa voltar e estudar como era a questão do sacrifício. Porque senão não vai entender o que a gente está conversando aqui. Então, lá existia um sacrifício de cordeiros e animais que iriam simbolizar um dia que Jesus ia vir aqui nessa terra e morrer por cada um de nós. Então, praticamente isso aí foi a vida inteira ali do povo de Israel, as suas jornadas. E além disso, gostaria de estar complementando, Felipe, com Hebreus 10, 14, para que vocês entendam mais um ponto aqui. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Tá, ok. As mortes dos cordeiros eram importantes, principalmente para a educação. Por quê? As pessoas iriam acreditar, vendo na morte dos cordeirinhos ali, que Jesus um dia havia aqui nessa terra, iria morrer por cada um de nós. Então, os cordeiros era somente um símbolo, era uma referência de que um dia Jesus ia vir e iria resolver toda a situação. Mas, Felipe, por que assim? Porque o sangue de Jesus, o versículo anterior que eu li, ele estava se falando que o de Jesus é uma nova aliança, ele é superior ao sangue de Abel. Por que o sangue de Jesus era superior ao sangue de Abel? É muito importante esse ponto, e ainda ele faz o significado com Abel, né? Que é uma das primeiras figuras ali da história.
E é muito interessante isso, porque aqui, em um dos versículos, a lição fala o seguinte: mesmo depois de oferecer o sangue dos animais, os adoradores ainda estariam conscientes dos seus pecados. A gente precisa entender quem estava falando com essa pessoa. Era Paulo. Sim. Paulo, ele era uma pessoa multicultural. Vamos olhar só um aspecto, abrir um parágrafo aqui. Quem era Paulo? Paulo, ele era o cara, o seguinte, que naquela época os homens falavam assim: melhor que eu nasça um cachorro do que nascer uma mulher. Sim. E aí Paulo, ele vira para a igreja, fala para as pessoas e fala assim: a mulherada, vocês têm que obedecer os seus homens, que era a lei da época. Mas ele fala o seguinte: coloca uma vírgula, homens, amem as mulheres como Deus, ele ama a igreja. Então, pegou esse aspecto? Agora Paulo está falando de novo com o público que ele tem que fazer essa vírgula. Pessoal, vocês têm os animais de vocês têm esse sacrifício. Só que veio uma figura que era Jesus, vírgula, mas... Aí ele continua, né? Continue aí, falando aí. Não, e ele faz essa vírgula, que ele fala o seguinte: tinha os animais, que era esse processo do sacrifício. Só que aí vem a figura de Jesus, que muda completamente esse contexto. Porque aqui ele está falando, as pessoas tinham consciência. E agora, no capítulo, na parte final da lição, ele fala o seguinte: o significado é que o sangue de Jesus fala coisas melhores do que Abel. Isto é, o sangue de Jesus é a realidade da qual a oferta de Abel era um tipo, ou um símbolo, né? Então, o processo do animal ser um sacrifício era um símbolo. Agora Jesus está entregando a sua vida completamente. É tanto que hoje em dia a gente não precisa... Imagina a gente pegando lá um cordeiro e ficar matando hoje em dia. A Luísa Mel vai caçar a gente, imagina se tivesse que fazer isso. Mas, ia ser doido, mas né? brincadeiras à parte, é importante a gente entender desse novo processo, dessa nova linguagem que Deus ele vem e ressignifica tudo por completo. Então, não que todas aquelas cerimônias que eram feitas ali no Antigo Testamento não serviam para nada, serviam para educação. Só que, como a própria lição está falando aqui, os sacrifícios dos sacerdotes não podem criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Somente o sangue de Jesus é que limpa realmente toda a nossa maldade, todos os nossos pecados. Não é o sangue de animais, não são sacrifícios diários ou algumas outras coisas que fazemos para agradar a Deus. É somente o sangue dele. Então, interessante, né? Como esse paradoxo entre os animais e o livro de Hebreus trouxe aqui para nós. E, como você mesmo disse, estava se falando de Abel. Se a gente não pega a Bíblia lá atrás, a gente não consegue entender o que Paulo está querendo dizer aqui. Então, tamo junto e até o vídeo de amanhã. Até o vídeo de amanhã, online com Deus.